Irmão, só reforçando aqui uma divulgação, se você deseja participar do Encontro Internacional de Educadores Cristãos, não saiu o site, mas agora eu vou ter que pôr o óculos aqui. Circe. EISC. EISC. Que está muito pequeno aqui, não estou conseguindo ler. eisc.com.br, tá bom? Tem na revista EISC, você pode encontrar aí. E você pode fazer a sua inscrição por lá também. Também quero lembrar você que no começo de março agora, a gente vai ter nosso encontro com Deus para empresários e profissionais liberais. Se você é empresário, profissional liberal, ou se você quer convidar o seu patrão, ele é feito num hotel. Então, são muitas pessoas que às vezes não topariam numa chácara, mas lá no hotel eles vão. E é uma bênção, tá bom? Você pode também fazer a sua inscrição, ou dia 2 e 3 de março. Não é dezembro não, tá, irmão? É março. É março, 2 e 3 de março agora. Você pode entrar em contato ou fazer inscrição em um dos prédios, nesse hotel aqui no Alfres Hotel Antigo Mercury, ali perto da Praça Tamandaré. Nós entregamos também para os irmãos um folder da Escola de Ministério. Se você não fez ainda um dos nossos cursos, que são em um de maturidade no Espírito, nesse hotel CTL, Alfres Hotel Antigo Mercury, ali perto da Praça Tamandaré. Ou nós entregamos também para os irmãos, as matrículas já estão abertas. Quero convocar você para fazer. De ministério, se você só 3 meses não fez ainda duas vezes por semana, pode ser dia de semana, pode ser final de semana, mas acredite em mim, é fundamental para o seu crescimento espiritual. São cursos que nós ministramos há décadas e que têm mudado a vida de muita gente. Você vai se expor à palavra por um breve período da sua vida, mas vai afetar muito. Considere fazer, reorganize a sua agenda, faz parte do seu crescimento. Amém? Também, irmãos, eu quero fazer menção aqui do deputado federal, Jefferson, está aqui conosco. Deputado, muito bem-vindo, muito obrigado. Quero fazer um agradecimento público, porque, irmãos, os irmãos sabem, nós temos várias creches hoje, e quero dizer para os irmãos que Deus tem aberto muitas portas para nós. Nós estamos indo para quase 500 crianças, mas isso é só o começo. O pastor Luiz já determinou no coração dele, junto conosco, nós vamos ter uma creche em cada prédio. Em cada prédio. Nós vamos abrir mais 10. Uma em cada prédio. Durante o dia, nós já temos a estrutura. Nós vamos só adaptar. Nós temos salas de aula, nós temos tudo. Quantos irmãos concordam? Vai ser poderoso. Então, hoje nós já regularizamos todas as documentações, estamos legais com tudo. Nós podemos receber emendas, de vários deputados que estão nos ajudando. E um dos deputados que está mandando emenda foi o deputado federal, o Jefferson, e ele mandou 2.600.000 para uma das nossas creches. Nós queremos agradecer, deputado, muito obrigado. Que seja para a glória de Deus. Vai ser usado na administração das creches e outras emendas também de outros deputados que estão enviando. Nós queremos agradecer a todo o apoio. A igreja faz todo o trabalho e conta com o apoio das verbas que estão disponíveis para isso também. Eu acho que isso é glorioso. Em breve nós teremos milhares de crianças sendo atendidas e abençoadas. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, por esses irmãos preciosos que estão trabalhando. Amados, eu quero convidar você para estar comigo. Eu não sei se você tem acompanhado. Eu estou fazendo um devocional todos os dias, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Você pode assistir no Instagram, no meu canal no YouTube, PR Naor Pedrosa. Você pode assistir também no Twitter. Eu acho que daqui a pouco no Facebook, vai tomar todos esses canais aí, até no TikTok. Está passando, é verdade. Então, eu quero te convidar a vir exercitar a piedade comigo todos os dias. Olha, eu tenho recebido tantos testemunhos. Eu estava conversando com um irmão essa semana. Ele perdeu o pai dele, uma situação muito difícil, e ele ficou muito mal. Por um momento, ele falou: pastor, eu fiquei trancado no quarto, uma semana, angustiado, deprimido, não conseguia fazer nada, eu não sentia nada. A única coisa que eu fiz, eu fiquei fazendo o seu devocional. Às vezes eu assistia, que eu deixo salvo, ele falou, às vezes eu assistia 1, 2, 3, 4 vezes no dia.
E ficava meditando, e crendo, e orando, e confessando a confissão, porque o devocional tem aqui no final de cada dia, né, que a gente faz, ele tem um versículo, um texto e uma confissão da palavra, uma oração. E ele conta que no final de uma semana, ele falou: pastor, de repente, um dos dias, eu senti um bálsamo. Ele falou: não era uma unção, era um bálsamo. Eu senti uma cura na minha alma. Ele falou: e de repente, saiu. Eu sarei. Minha vida foi completamente restaurada, porque a palavra de Deus tem esse poder na sua vida. A Bíblia fala que o exercício físico para pouco é proveitoso, porque atinge só o corpo. Mas o exercício da piedade, que é meditar em Cristo e no Evangelho, é proveitoso para todas as áreas da sua vida. Muitos irmãos estão, eu estou te contando testemunhos, muitos irmãos estão dando de presente para pessoas que não viriam na igreja, não iriam no encontro, numa célula, mas aí você coloca o Evangelho dentro da casa deles. Porque não é um livro de teologia, é um por dia. Outro dia eu dei para uma pessoa que não é da igreja. E ele me mandou uma mensagem depois, 4h30 da manhã. Eu falei: rapaz, você não dorme não? O que você está fazendo acordado a hora dessa? Ele falou: olha, tinha 30 anos que eu não lia nada, mas agora eu não consigo parar de ler. Eu estava acordado lendo esse negócio. E ele começou a vir na igreja. Alguns empresários colocaram o devocional na recepção. A pessoa fica ali, esperando, deixa o livro lá, ela é curiosa. Põe uma etiqueta assim: pode ler. É uma maneira de você evangelizar, de você abençoar. Eu quero te dar uma sugestão, honesta. Eu sei, você fala: pastor, você está fazendo propaganda? Estou, claro. Você vai me abençoar. Mas honestamente, se você não for abençoado, esquece o que eu estou te falando. Você vai ver. Eu estou te contando testemunhos. Comece a dar de presente de aniversário. Quer você dar uma camiseta, dar um perfume, é legal, mas isso passa. Mas o livro vai ficar o ano inteiro lá. Cada vez que ele lê, ele vai lembrar de você. Ou dá junto com alguma outra coisa, né? Eu tenho feito isso e te desafio a estar com a gente de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, tá bom? Tem algum aniversariante aqui hoje? Então vem aqui buscar o presente. Corre! Se tiver mais de um, só tem um livro. Aqui, ó. Olha aí, tem um irmão com a criança. É deslealdade com ele. Ele não dá conta de correr. Aí, ó. Puxa vida. É aniversário dela. Você não vai tomar o presente dela, né? Não tome o doce da criança. Amém, queridos. Glória a Deus por isso. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você hoje, que Deus colocou no meu coração e que tem a ver inclusive com as crianças. Mas na verdade é para nós. Eu falei assim: eu vou fazer tudo no culto hoje para ser mais rápido. Fiz foi estragar. Falei para eu ter mais tempo para pregar. Ô Senhor da glória, devia ter deixado você fazer, né, André? É que eu tenho muita coisa para falar, pastor Marcos. Ontem nós tivemos esse lugar lotado de jovens. Tinha 7.000 jovens aqui na conferência, sexta e sábado. Mover de Deus, meu Deus do céu. Muito mover de Deus, aplaudo o Senhor. Irmãos, a nossa igreja tem cabimento não. Olha só, olha que igreja que você está participando. Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas eu tenho orgulho dessa igreja. Olha, esse fim de semana tinha 7.000 jovens aqui. 2.200 crianças estão no encontro agora. Só em Goiânia. Vão chegar agora à tarde. Os pais vão vir buscar e nós vamos fazer um culto para eles. E a hora que sair, vai outra turma para o feriado. Amanhã nós estamos nas Olimpíadas. O pastor Luiz está na África, reunindo os pastores lá. O inferno fica endemoniado com a gente. É muito mover. Vamos dar um aplauso para o Senhor. Eu amo a igreja. É um negócio assim assustador. Meu Deus do céu. Eu fico pensando, essa igreja não quieta. O povo fala para a gente: vocês não cansam não? A unção nos renova. Aleluia. Glória a Deus por isso. Outro dia, alguém fez uma pergunta para o pastor Luiz e eu estava do lado.
pessoa perguntou, pastora Luiz, qual que é o segredo do seu sucesso? Eu falei, eu quero ouvir. O que ele vai falar? E ele deu uma resposta simples, mas que me fez meditar num assunto profundo, que é o que eu quero pregar para você hoje. Ele falou, o segredo do meu sucesso é que eu sou feliz. E pronto. Aí eu falei, puxa vida, eu estava esperando uma pregação. Eu fui embora, mas quando ele disse aquilo queimou meu coração. E eu sempre procuro perceber Deus. Aí eu esqueci de contar para você também que essa semana inteira, todos os pastores estavam de jejum na chácara orando por você e pelo nosso semestre. Você não percebeu uma unção assim lá na sua casa, não? Nós estávamos orando por você lá. Aleluia. E do sábado agora, os pastores, numa metade do Brasil, vão estar aqui para reciclagem. Sábado agora, sábado que vem. Aleluia, essa igreja é imparável. Aleluia. E eu fiquei pensando naquilo. Falei, Deus, como que é isso? E o Senhor ministrou uma palavra no meu coração. E esse é o segredo do sucesso para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que chega nesse estágio. Uma simples declaração, mas carregada de verdades poderosas. Essa é uma chave incrível, que quando você chega nela, ela afeta todas as áreas da sua vida. Ela produz um fruto incrível e poderoso, porque ela te coloca no nível alto do sobrenatural, que é a alegria. Porque na mesma hora, o que Deus falou comigo? Por que ser feliz produz sucesso? Porque o último estágio, o nível mais elevado do reino de Deus é qual? Diga comigo assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito. Pensa num degrau comigo. Pensa numa escada. Eu piso no primeiro degrau, justiça. Justiça de Cristo, não é justiça social, não. No Novo Testamento, todas as vezes que você vê a palavra justiça, é justiça de Cristo. O que é isso? Ele é a minha vida agora. É Ele que me justifica. O que é isso, pastor? É Ele que me aprova diante de Deus. Apesar dos meus erros, apesar das minhas incapacidades, apesar das minhas falhas, Ele cumpriu no meu lugar a minha parte. Ele fez a prova no meu lugar e tirou 10. Agora, quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Qual que é a quarta cláusula da aliança? Eu estou com esse negócio da aliança na minha cabeça. Ontem eu fui pregar em Cuiabá, fui e voltei. Preguei aqui sexta-noite, ontem eu fui lá e preguei. No avião, eu falei, não, eu vou mudar a palavra, eu vou pregar sobre as alianças, porque ela é muito poderosa, porque Deus me deu uma palavra aqui, enquanto eu pregava aqui para os jovens, na sexta-feira, sobre identidade, Deus me deu uma palavra, aí eu fiz ela no avião para lá, porque aqui foi só Porque Davi chega diante de Golias, ele não era rei, mas ele já tinha sido ungido rei, e ele sabia quem ele era, e ele fala para o Golias assim, quem é você, incircunciso filisteu, para afrontar o exército, Deus viu. Aí tem gente que não sabe o que é isso, ele acha que Davi estava xingando Golias, né? Palavrão, incircunciso. Incircuncisão, os irmãos sabem, né? Na linguagem de hoje é operação de fimose. Porque naquela altura a aliança era feita com a circuncisão, que era o corte na pele do prepúcio do órgão masculino, sexual masculino. Por quê? Porque Deus estava fazendo uma aliança, ele dizia, a semente do homem é minha. Então por isso que era assim a aliança. E Davi era um homem de aliança. E ele estava dizendo então para o gigante, sabe qual é o seu problema? Você está fora da aliança. Você é incircunciso. E eu sei quem eu sou o homem da aliança. Então você não tem como dar errado a minha vida. Porque Davi estava debaixo da aliança. E a aliança que nós participamos hoje é a nova aliança. É a continuidade da aliança abraâmica. E a cláusula da aliança, a cláusula da aliança é que a segunda cláusula da aliança é que ele
será o nosso Deus. Ele é tudo o que você precisa. O que você precisa? Quando ele diz, eu serei o seu Deus, ele está dizendo, você está doente? Eu sou sua cura. Você está com dívida? Eu sou sua provisão. Você está com depressão? Eu sou a sua libertação. Você está escravizado do pecado? Eu te liberto. Você está sem direção? Eu sou o seu guia. Eu sou o seu Deus. Aí Romanos ganha sentido. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Que estou debaixo da aliança. E agora ele é o meu Deus. Agora, não é só isso. Qual que é a quarta cláusula da aliança? É a mais poderosa, que te dá base para pisar no primeiro degrau da justiça do reino de Deus. A quarta cláusula é incrível. E se você não crê nela, todas as outras três não faz sentido para você. Ela é a mais poderosa porque ela diz assim lá em Hebreus 8: dos seus pecados jamais, jamais me lembrarei. Não é que ele lembra de vez em quando, ou não vai lembrar. Não, é jamais. Jamais. Pastor, Deus está fazendo de conta? Ele está jogando o pecado debaixo do tapete? Não. Não. Deus não está fazendo de conta, não. É porque você tem que entender, e isso é fundamental, porque se Deus se lembra do pecado, ele é um juiz reto, amém? Se Deus se lembra, ele está vendo, ele é obrigado a punir. Com ira, com maldição, e aí você fica com medo. Agora, se ele não se lembra, ele não pode punir. Então essa é uma cláusula muito importante. Não é que você quer pecar, e nem estou falando para você ir pecar, é que você vai pecar. Mas quando você pecar, ele não vai lembrar. Por quê? Só para você entender isso, eu vou te contar em 2 minutos uma história verídica. Pra você entender o que eu estou falando. Um tempo atrás, eu ouvi a história de um pastor que caiu em adultério. E isso virou um escândalo, a mulher dele abandonou ele, e ele perdeu o ministério, perdeu a igreja, perdeu tudo. E caiu em depressão, e agora queria se matar, debaixo de culpa. E um outro pastor amigo dele estava tentando consolá-lo, mas nada consolava ele. E esse amigo, então, um dia chorou diante de Deus, falou: Deus, me dá uma palavra, ele vai se matar. E ele teve um sonho, esse amigo dele. E no sonho ele foi ao céu, e quando ele chegou no céu tinha uma biblioteca, bem grande, com muitos livros. E um anjo veio falar com ele, ele perguntou: o que são esses livros? O anjo falou: são os livros da vida, de cada pessoa. Ele falou: eu posso ver o livro de alguém? Pode. Aí ele pediu o livro do amigo dele. E o anjo trouxe, ele disse que começou a ler o livro, ele viu o dia que ele nasceu, que ele cresceu, o dia que ele conheceu Jesus, que ele se converteu, o dia que ele conheceu a mulher dele, o dia que os filhos nasceram. Ele disse que foi passando as páginas. O dia que ele foi ordenado pastor. Mas ele disse que foi ficando angustiado porque estava chegando o dia que ele caiu. E ele queria saber o que estava escrito. Mas para surpresa dele, quando ele abriu aquela página, ela estava em branco. E ele ficou incomodado. Chamou o anjo. Ele falou: não estou entendendo, eu sei o que aconteceu nesse dia. Por que ela está em branco? E o anjo disse assim para ele: está em branco porque o que o sangue apaga não há memória diante de Deus. E aquela palavra foi a palavra de consolo. Eu não estou justificando o pecado do pastor, mas há perdão para ele. Porque não há pecado sujo demais que o sangue não lave, e nem grande demais que ele não pague. Dos seus pecados, Deus não lembra mais. Ele não lembra porque o sangue está sobre você, querido. Então, você está entendendo o que Davi estava falando? A ousadia que ele tinha. Por quê? Porque ele pisou no degrau do reino, primeiro degrau, justiça de Cristo. Estou perdoado, não há mais culpa para mim, não há mais condenação. Cristo me representa, cumpriu a minha parte na aliança que eu não era capaz de fazer. Eu sou justiça de Deus. Não há mais dívida, não há mais culpa, não há mais condenação, não há mais cobrança, não há mais pecado. A morte não pode me tocar, eu sou justo. Deus vai me ouvir, porque quando Ele olha para mim, Ele vê Cristo. Isso não é poderoso? Esse é o primeiro degrau do reino de Deus, justiça de Cristo. Quando você entende isso, o que vai produzir em você automaticamente? Quem não deve nada e tirou 10 na prova, está em paz, meu querido. Seu pai não vai te pegar para te dar uma surra mais. Deus não está irado mais com você, por causa de Cristo, apesar de você. Quem está me entendendo aqui, o raciocínio?
quando você fica nessa posição da justiça de Cristo e permanece em paz porque crê nela, o terceiro degrau vai acontecer automaticamente. Em algum momento, a alegria do Espírito vai brotar em você. Essa é a alegria que eu estou falando. Eu não estou falando de ser viciado da alma e ficar viciado em emoções e ficar forçando ser feliz. Não, essa alegria que produz sucesso é fruto dessas verdades que a gente ministra para você aqui todo domingo. Quem está me entendendo? É quando você entende isso, você alcançou o último estágio do reino de Deus. Pastor, eu não estou feliz, então é esse o problema? Sim, mas não se condene. Comece no primeiro degrau. Ouça, medite todos os dias. Vem estar com a gente no devocional. Eu estou fazendo isso todo dia com você lá. Eu estou ajudando você a meditar. Então, esse é um caminho que é o contrário da lei que a gente tem insistido com os irmãos. Porque olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 11, verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Olha esse mesmo texto na versão A Mensagem. Não sei se dá para trocar aí a mensagem. Mateus 11, 12. Há muito tempo que se tenta uma entrada forçada no reino de Deus. Mas se lerem com atenção os profetas e a lei de Deus, vocês perceberão que tudo culmina em João, unindo-se a ele na preparação do caminho para o Messias do reino. A Bíblia está dizendo que até João Batista, que era o último profeta da lei, as pessoas tentavam viver no reino de Deus se esforçando. Mas agora, do lado de cá da cruz, a gente vive crendo, descansando no que Cristo fez. Mudou a maneira. Antes você tinha que tentar fazer alguma coisa para merecer e acabava ficando debaixo de culpa e condenação. Mas do lado de cá não é mais por esforço. Agora é pela graça de Deus. Mas esse é um assunto profundo que nós achamos que sabemos. Mas a Bíblia fala que o saber ensoberbece. Quem julga saber não sabe, porque a graça é Cristo. E a Bíblia fala que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Nunca pense que você já sabe tudo, só porque você está ouvindo aqui da graça há 10 anos. Não julgo conhecer, prossigo todos os dias, porque ela é uma verdade poderosa, ela precisa fazer parte da gente. Então, qual que é o grande problema? O que está em jogo aqui? Aqui está mudando uma dispensação. O João Batista é o cara da lei, do esforço, do cansaço, da culpa, da condenação. Mas agora Jesus vai começar. A graça veio, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram com Jesus Cristo, porque ela é uma pessoa. Lembra disso? E não caia nessa de que precisa equilibrar a graça com a verdade, porque as pessoas acham que a verdade é a lei. Mas a Bíblia diz que a graça e a verdade vieram com Cristo. Ou seja, a verdade está do lado da graça, não do lado da lei. A lei é verdadeira, mas não muda a sua vida. A graça é a verdade que transforma. É o que Cristo fez por mim e por você. Fique do lado de cá, não é mais se esforçando. Sabe o que é uma coisa poderosa? Porque você está debaixo dessa aliança agora. É que a segunda cláusula, não, a primeira cláusula da aliança. Você vai decorar essas cláusulas hoje. Vai pôr lá no seu espelho. A primeira cláusula da aliança é assim, ó. Eu vou escrever a minha vontade na sua mente, no seu coração. Você vai querer o que eu quero. Eu te dei um coração novo. O coração velho da lei, você tinha que tentar ser bom. Aí a lei dizia, não adulterarás. E você ficava tentando não pecar. Mas agora Deus colocou a vontade dele no seu coração. Faz parte da aliança. E na vontade dele, você não precisa preocupar em não adulterar, porque dentro de você está o desejo de cuidar da sua mulher como Cristo cuidou da igreja. Amém. Não roubarás. É o que estava no coração de quem estava se esforçando para tentar ser bom e não roubar. Mas do lado de cá, Deus colocou no seu coração, seja generoso. É outro nível de vida. É outra aliança. E não é por esforço, porque Ele escreveu no seu coração. Ele colocou em você o desejo de fazer o que é bom. Isso não diz respeito a você. É uma vida do lado de cá. O problema é que aqui está o ponto.
O grande problema do estilo de vida da lei é que ela produz um tipo de gente que não pode ter sucesso na vida, porque não é feliz. Olha o que a Bíblia fala sobre esse povo, em Mateus capítulo 11, verso 16. Jesus está falando: mas a quem hei de comparar essa geração? Qual geração? Que estava debaixo da lei. Ele vai explicar. Ele diz assim: é semelhante a meninos que, sentados na praça, gritam aos companheiros: oh, nós vos tocamos flauta e vocês não dançam, entoamos lamentações e vocês não pranteiam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e vocês falam tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e vocês dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos, pecadores, membro da videira. Mas a saber, é porque nós estamos do lado do João Batista, né? Não, de Cristo. Nós somos da turma de cá. A gente faz festa, 25 anos de festa. Seu ano da festa, 25 anos de videira. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Deixa eu ler de novo esse versículo na outra versão aqui da mensagem. Olha o que diz: com quem eu posso comparar essa geração? As pessoas se comportam como crianças mimadas reclamando dos pais. A gente quer pular corda, mas vocês estão sempre cansados. Queremos conversar, mas vocês estão sempre ocupados. João veio jejuando e foi chamado de louco. E eu cheguei festejando, me chamar de beberrão e amigo da ralé. Está na Bíblia. É a versão, a mensagem. As pesquisas de opinião parecem não valer muita coisa, não é? Só com a experiência é que se compara a verdade. Sabe o que Jesus está falando? Olha, vocês da lei são um povo estranho. Vocês são menino que até quer brincar, mas não brinca. A gente põe festa, vocês não dançam. A gente vai para o velório, vocês não choram. Já viu crente assim? Ele é um crente que não é feliz, tudo é muito difícil para ele. Vamos jejuar. Então vamos fazer festa. 25 anos de videira. O ano inteiro. Piquenique. Reclama. Passeata. Bicicleta. Bolo. Pioneiro. Quando o pastor Luiz apresentou as 12 meses de festa, ele olhou para mim e falou assim: você vai tocar as festas. Eu falei: não tem nada para fazer mesmo. Mas eu sei porque ele me deu para ser responsável por elas. É porque eu gosto de festa. Eu fecho todas as festas que eu vou. E a minha mulher briga comigo há 30 anos. Vamos embora, vamos embora. Eu fecho festa, eu fecho igreja. Eu me perco no meio do... Eu gosto. Eu amo a vida. Como diz Pedro, eu quero ver dias felizes, que esse é o reino de Deus. Para mim não é pesado. Pastor, mas ter sucesso não tem um preço? Tem ou não tem? Tem. É caro? É. Mas eu vou te contar um segredinho. Quando a paixão começa, o preço acaba. Você pode aplaudir o Senhor? Homem apaixonado paga qualquer preço por essa mulher. Faz de tudo, financia o carro, compra presente caro e faz feliz porque a paixão está no ar. Eu me alegro, para mim não é pesado, eu amo fazer festa, porque eu acho que festa é de Deus. O céu está em festa quando um pecador se arrepende. Por que nós vamos ser? Nós temos toda a razão para celebrar 25 anos. Muitas bênçãos. Nós começamos numa garagem, as crianças reuniam na oficina, como vocês viram aqui hoje. Hoje elas têm ar-condicionado na salinha. É muita bênção de Deus. As pessoas chegam aqui e querem nos criticar, dizendo que nós temos um império. Você vê, cada um vê com a lente que tem. O avarento tem uma lente. Eu vejo como honra de Deus, como generosidade de Deus, como bondade de Deus. Por quê? Porque desde a oficina nós somos felizes. A gente só não era contente, que a gente sempre quis mais e continuamos querendo. Nós somos felizes por ter 2 creches, mas nós queremos 12 ou mais. Deus vai dar, porque eu acho que isso vai ser um testemunho para a cidade. É ou não é? Vai falar: qual é a igreja que cuida de 10.000 crianças? É bênção de Deus.
Então entenda uma coisa, a alegria, então Deus está falando, essa geração é estranha, elas não participam das coisas, elas são desafeiçoadas, elas não tocam a música, não dança, não pula a corda, está ocupado demais, não podem desfrutar da vida. Eu criei vocês e a minha proposta é vida em abundância, vida que vale a pena de ser vivida, mas você está ocupado demais para ser feliz. Você está preocupado demais com contas para pagar, para ser feliz. Você está preocupado demais. Outro dia o irmão me mandou uma mensagem, morrendo de medo: pastor, e o reset de 2024? Será que eu encho a minha casa de comida? Meu Deus do céu. Eu falei: pode comprar, irmão, mas descansa no Senhor, porque eu já fui resetado lá na cruz, e Ele cuida de mim. Não tem demônio, não tem reset, não tem guerra maior do que Ele. Ele é o meu Deus, essa é a cláusula da aliança, e a minha vida está nele. Não vive em função de notícia, não. Vive em função da palavra. Então, veja, por quê? Porque a lei tira a vida, a lei condena, a lei não tem alegria. Essas crianças que não estão participando da festa. Jesus falou: eu vim para restaurar isso. Vocês perderam a paixão de viver. O apóstolo Pedro, ele fala: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal. Pastor, que mal? Palavrão? Não, falar mal é falar contra a vontade de Deus. Falar mal é quando Deus fala que você é justo e você fica se condenando, dizendo: eu não presto. Falar mal é quando Deus fala que tudo que você colocar a sua mão vai prosperar, e você fala: minha vida nada dá certo. Você fala mal. Não, levanta de manhã, não fala o que você está vendo, fala o que você está crendo. Fala contra o que você está sentindo. Fala contra a circunstância. Eu sou a mulher da aliança, eu sou o homem da aliança, e Ele é o meu Deus. Eu sou abençoado, tudo que eu colocar nas minhas mãos vai dar certo. A minha família é bendita, os meus filhos são abençoados. Eu tenho unção, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a sabedoria do alto, eu tenho a capacidade divina. As portas estão abertas para mim. Eu sou uma nova criatura. Ele começou a obra, Ele vai terminar. Ele é o meu Deus, eu sou o seu povo. A sua vontade está escrita no meu coração. Ele não se lembra mais dos meus pecados. A morte não pode mais me atingir, porque eu passei da morte para a vida. O meu destino é o céu. O Senhor está trabalhando na minha vida. Essa noite escura vai passar e o dia vai amanhecer, porque se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Eu vou amar a vida, eu vou viver dias felizes, porque eu sou um homem de aliança. Larga as feridas para lá, para de lamber ferida, larga de ser coitado e vem ser feliz no reino de Deus. O seu estado momentâneo é passageiro, mas a sua realidade em Cristo é permanente. Talvez você está no meio da noite escura, eu entendo, mas acredite em mim, não há noite escura que não passe. Vai amanhecer, o sol da justiça vai nascer. Apenas permaneça na posição da fé. Estou te falando da parte de Deus. Jesus falou: vem participar disso. Se você continuar lendo um pouco mais à frente, a Bíblia fala que, olha, você vê, será que você já percebeu que nunca pinta um quadro de Jesus sorrindo? Porque quem pinta esses quadros é tudo da religião, é da lei. Mas sabe o que a Bíblia fala? Em Hebreus, capítulo 1, verso 9, diz assim, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, falando de Jesus, te ungiu com óleo de alegria. Com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Jesus era ungido com óleo de alegria como nenhum dos teus companheiros. E a boa notícia é que você está em Cristo, essa unção é sua também. Fala para o irmão: querido, você está ungido com óleo de alegria. Alegre-se, você está em Cristo, Ele é o vencedor na sua vida. Essa é uma manhã de fé. Você não vai sair daqui como você entrou. Deus está mudando a sua sorte, portas estão se abrindo para você. Esse é o ano de festejar, é o ano de celebração, porque a bondade de Deus está sobre nós. Eu creio nisso, você está ganhando fé no seu coração. Eu ouso dizer para você isso. Você sabe, a Bíblia diz que, Marcos capítulo 11, verso 28,
Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o que diz esse mesmo texto. Eu gosto de comparar versões, porque as versões às vezes nos ampliam a visão da mensagem. Olha esse texto na versão A Mensagem. Vocês estão cansados, enfatiados da religião, enfastiados de religião. Vem a mim. Você que está cansado da religião, você que está cansado de ser cobrado, você que está cansado de ser culpado, sobrecarregado, você que está cansado de ter que fazer, de ter que ser. Vem a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Eu vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Meu Deus, que coisa linda. Aprendam os ritmos livres da graça. Aprendam os ritmos livres da graça. Eu não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Cansaço é resultado de cobrança. Descanso é resultado de fé. Deus está te chamando para andar nos ritmos livres da graça. Aceita que você é filho. Aceita que você é amado. Aceita que você tem um Deus por você. Loucamente aceite diante do problema, diante da dificuldade. Ouse crer que tem um pai cuidando de você, que você não está sozinho. Deus não te criou de uma maneira assombrosamente maravilhosa, numa terra assombrosamente incrível, para te largar aqui. Ele cuida de você. Há um Deus. Se você parar um pouquinho, olhar no espelho, você vai ver que você é um ser incrível. E que não faz sentido passar por aqui de uma maneira medíocre e não amar essa vida incrível, colorida, maravilhosa. Jesus veio, quando ele veio, ele falou porque ele veio. Eu vim para que tenham vida. Amém. E vida que vale a pena de ser vivida, vida abundância. E a minha mensagem chama-se Boas Notícias, Evangelho. E as pessoas querem que eu culpe você a cada domingo. E dizem que aqui na Videira a gente só prega coisa boa. Mas se o Evangelho significa boa notícia, o que eu vou falar? Pois venha todo domingo para receber boas notícias. Porque é isso que nós temos para te dizer. Eu não sei como você começou, mas eu tenho certeza que você vai terminar muito bem. Porque você é uma pessoa da aliança. Porque o Senhor está do seu lado. Ele está trabalhando na sua vida. Olha o que Jesus disse em Mateus 18:3. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntaram: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, ele não deu uma dura e ficou falando: vocês são arrogantes, que negócio de primeiro, segundo. Ele não falou nada. Ele falou: vocês querem discutir quem é o maior, o primeiro? Eu vou ensinar, eu vou dar o caminho. Ele dá o caminho. Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se vocês não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ele não está falando de salvação não, tá, gente? Está falando de reinar. Portanto, aquele que se humilha como essa criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. No capítulo seguinte, de Mateus 19, verso 14, ele diz, Jesus porém diz: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Agora, você acha que essa criança, quando Jesus fala, quem não se humilhar igual ela, não pode reinar, não pode ter sucesso na vida?
Você acha que aquela criança estava lá, oh, quem sou eu, Jesus, tadinha de mim, que sou apenas uma criança. Não, criança não sabe fazer isso. Então não é essa humildade que Jesus está falando. Tem gente que acha que ser humilde é ficar falando que não presta, deputado. Humildade não é falar que não presta, é esquecer que existe e viver na presença de Deus. Porque cristianismo é sobre mim, é sobre Ele. A criança é humilde porque não se considera, ela dança. Né, Salomé? Quantos tem coragem de vir dançar aqui? Dança ela e as crianças. E eu danço também. Um dia eu estava dançando aqui em cima, uma irmã chegou, era no prédio antigo. A pastora Luiz estava lá atrás me olhando, na mesa de som. E tinha uma irmã do lado dele, falando com ele. E olhando eu dançar. Que eu sou dançador há muitos anos. Eu sempre dancei, dançava com a minha mãe, com minhas irmãs, minhas tias. Eu gosto de dançar. E eu danço com a minha mulher até hoje. A gente sai de férias, a gente está no restaurante, toca uma música. Vamos dançar, amor? Se você vê alguém me filmando que eu estava dançando, é com a minha mulher. Não precisa ficar escandalizado. E aí, o pastor depois me contou. Eu falei, eu vi que você estava me olhando. Ele falou, pois é. A irmã estava lá falando comigo de você dançar. Aí eu falei, é. Ele falou, ela falou para mim, estranho, né? Pastor Naor, ele é pastor da igreja, dançando desse jeito. Aí eu falei, e aí? Eu falei para ela, morro de inveja. Por isso que eu amo o pastor Luiz. Porque ele não é religioso. Quer te dizer que você é livre. Você pode dançar, você pode correr, você pode... Nós somos o povo alegre de Deus. Tinha uma irmã antigamente aqui no começo da igreja que ela corria, quando ela era lá no outro prédio, dava unção nela, ela saía correndo. Corria e batia palma. E aí um dia o irmão queria que a gente parasse ela. Falou, pastor, não, alguém tem que parar ela. Ela falou, então para, que eu não vou parar. Vai que ela está fazendo isso na unção do Espírito. Veja, Jesus está falando, olha, ser criança é voltar a ser espontâneo. Menos preocupado e mais descansado. Criança, ela acredita. Ela acredita. O pai dela fala, eu vou te guardar, vai ter comida aqui em casa todo dia, pode dormir, ela vai. Mas a gente fica sempre perguntando, será? Mas e aí? Quem vai fazer? Como é que vai ser? O Senhor quer que você se desarme. O reino é das crianças. As crianças são espontâneas. Crianças são felizes quando elas têm um pai sadio, como você tem, que é Deus. Eu tenho 2 netos, né? Uma nasceu tem 15 dias. O outro já vai fazer 2 anos, o João. E ele sabe que eu já sou um vô alegre. Então, é incrível, ele me vê, ele já começa. Porque eu danço com ele. Eu ponho música e a gente dança. Ele dança por qualquer coisa, porque criança se alegra facilmente. Porque ela não está debaixo, ela não tem boleto para pagar. Você tem. Mas tem alguém que pode pagar por você. Qual a diferença de não ter boleto ou ter alguém que paga o boleto? Quem vai pagar? Esse é o seu problema, você não é criança. Você fica perguntando como. Criança, meus meninos eram pequenos, um dia ele levantou e falou assim, pai, vamos para Disney? Eu falei, como assim? Vamos para Disney amanhã. Que ele acho que viu alguma coisa. Eu falei, não é assim, meu filho. Eu falei, o papai não tem dinheiro para a gente ir amanhã na Disney. Ele falou assim, passa o cartão. É tão simples para as crianças, né? Tá ali, vamos lá. Nós complicamos demais. Eu não estou mandando você voltar a ser infantil. Eu estou dizendo para você voltar a ser criança. Ser livre. Ter um pai cuidando de você. Descansa. Vamos divertir, a vida é tão maravilhosa. E tão curta para a gente ficar sofrendo. Como que Jesus veio? Vou encerrar. Os irmãos podem tocar aqui. A Bíblia fala que Jesus ele veio e ele foi começar o ministério. Vamos pensar aqui junto comigo. Só um minutinho. Eu posso passar 5 minutos? Eu sou criança, eu acredito.
E a maioria falou, até alguns ficaram calados, mas a maioria... Veja comigo, se você é Deus e vai vir para a terra, vai se fazer homem, vai mudar a humanidade. Você fica aqui, você cresce, e agora vai ter o culto de inauguração, para você fazer o primeiro milagre e começar o ministério. Onde você ia, se fosse hoje? Eu leio a Bíblia, eu fico pensando nessas coisas. Eu falo, não, se eu fosse eu ia começar num velório, porque eu já queria começar ressuscitando os mortos na frente do Instagram, né? Talvez ia para o hospital, curar o pessoal de câncer, fazer um mega evento de cruzada, não sei. Mas você não fica incomodado que Jesus escolheu uma festa, não? E multiplicou água em vinho. Você sabe quantas garrafas davam a quantidade de água que foi multiplicado? 960. Ou era uma festa muito grande, ou ia durar muitos dias, que haja vinho. Eu fico pensando, por que Jesus começou na festa? Você pergunta essas coisas para Deus? Você tem que ler a Bíblia e perguntar. Falar, Senhor, não estou te entendendo. O Senhor vai começar um ministério e começa na festa? Parece muito vulgar, banal. Mas Jesus falou para mim, eu começo sempre do ponto que foi rompido. Lembra que a primeira tragédia com o homem foi num casamento? A festa acabou lá no Éden, quando aquele primeiro casal escolheu viver sem mim. Então agora eu voltei, e a gente vai começar de novo no outro casamento. Porque eu sempre vou voltar com você no lugar da derrota, para começar uma nova vida. Lembra que Pedro não tinha pescado nada a noite inteira? Ele falou, vamos voltar lá onde você não pegou nada, e você não vai dar conta de arrastar a rede. Porque quando eu começo de novo, é abundante. E a Bíblia fala que Jesus então, ele vai para uma festa de casamento, e o vinho acaba. O vinho é a vida da uva. O vinho é o símbolo da alegria. O vinho, diferente da água, tem cor, tem cheiro, tem sabor. A bochecha fica rosada, você esquenta, mas não abusa, porque embriagar é pecado. Olha para cá, eu não estou fazendo apologia de vinho, não é essa a ideia. A Bíblia não conta, a Bíblia não é um livro simplesmente de história, ele é um livro didático espiritual. Deus sempre tem uma lição. Jesus fez questão de deixar o vinho acabar. Ele, na verdade, não foi culpado disso, porque todo homem nasce com uma alegria natural, mas essa alegria natural, que é o primeiro vinho, sempre acaba. Casamentos acabam, negócios, empresas que você começou com alegria quebram. A vida chega num ponto que fica sem cor, sem cheiro, sem sabor. O primeiro vinho vai acabar, e é nessa hora que ele aparece, que ele entra em cena. Mas só que eu não tenho tempo aqui para ler, mas você tem que prestar atenção na história. Ele não multiplicou água água em vinho de qualquer maneira. Se você ler a história, a Bíblia diz assim: pega para mim 6 talhas cerimoniais, e enche de água. Número 6 na Bíblia é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia, e são vasos de barro. Só que, então, ele estava representando o homem ali naquele momento, naquele milagre. Ele colocou o homem e disse, esse é o homem, enche de água. Mas pegue as talhas da religião, cerimoniais, porque a única coisa que a religião pode fazer na vida de um homem é encher ele de água. Parece muita coisa, mas não é nada. A vida cheia da religião não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. É uma vida de gente que toca música e não dança, vai no velório e não chora, não ama a vida. Essa é a realidade. E a Bíblia fala então que ele expõe a realidade do homem. É uma vida sem sentido, sem razão para viver. E ali ele faz um milagre. Ele transforma aquela vida que não valia a pena de ser vivida, uma nova vida.
Ele transforma em vinho. A alegria voltou. Eu estava pregando essa mensagem outro dia num jantar de empresários não crentes. Não crentes. E quando eu contei para eles que era 960 garrafas, um deles falou para mim: fico pensando que não virou o fim dessa festa. A mente dele, no meio da minha pregação. Mas Deus é bom, Ele nos dá a palavra de sabedoria. Eu falei: não virou o que você está pensando, porque você não está acostumado em festa quando Jesus está presente. Aí ele assustou. Ô pastor, desculpa aí. Eu falei: não, tá tudo bem. Você fala, eu falo, gente. Mas você sabe, depois eu fiquei pensando. Eu sou um sujeito que eu fico pensando. Eu falei: é mesmo? A Bíblia não conta, Senhor, como essa festa acabou. E eu perguntei para Deus, porque eu nunca li esse livro nenhum. Não termina a festa, já viram? Pelo menos não está escrito. Eu falei: Deus, por que o Senhor não terminou a história? Deus falou comigo. Ele falou: eu não terminei, porque quando eu transformo a água em vinho, a festa não acaba. Pode aplaudir o Senhor. Quando Deus muda a sua vida, querido, você sabe, você fala: pastor, mas eu já tenho vinho novo, eu sou crente, mas eu não estou desfrutando da alegria. Sim, é verdade. Deus falou isso comigo. Por que tem irmãos que ainda não estão felizes, sendo que eles têm o vinho novo? Porque o vinho novo está se perdendo. Deus falou para mim. Como que o vinho se perde? Está na Bíblia também. O Senhor falou assim: olha, não coloque o vinho novo da graça de Deus que eu te dei no odre antigo da lei. Odres velhos com vinho novo rompe o odre, e o vinho da alegria se perde. Quando você insiste em pegar a graça e guardar ela num pouquinho de lei, você perde a alegria. Deus quer que você seja radical. Ele quer que você coloque a graça no lugar certo. Tire a lei da sua vida completamente. Pare de se cobrar, pare de se condenar, pare de ficar magoado, ressentido. Perdoe, porque tudo isso é face da justiça própria, que é a lei. Se você decidir viver radicalmente na graça, a alegria da graça não vai se perder na sua vida. Ele falou: para de costurar tecido novo em pano velho. Para de costurar a justiça de Cristo na justiça humana. Vai haver um buraco na sua alma. Veste só uma roupa, veste a nova. Guarda o vinho na graça. Joga a lei fora e vem festejar. Vem ser feliz. Olha, 2024, 25 anos de videira. Nós vamos fazer festa o ano inteiro, porque esse é o ano das portas abertas. E o Senhor tem dado um vinho novo neste lugar, que está sendo guardado em odres novos. Você é justo, está em paz, e a alegria do Espírito vai abundar na sua vida. E por isso você vai ter sucesso em tudo que você fizer. Quero convidar você a ficar de pé. Eu vou orar por você. Oh, aleluia. Eu sinto alegria no meu coração. Eu sinto alegria no meu espírito. Eu devia ter combinado com o Felipe para a gente cantar aquela música da alegria aqui, que a gente cantou, que ele gravou aqui, né? Esqueci. Praise the Lord, né? Te adorarei. Mas olha para cá. Eu quero só que você levante as suas mãos. Fala comigo assim: eu sou um homem da aliança. Eu recebi um vinho novo, e eu não vou guardá-lo nos odres da lei. Como uma criança, eu vou viver a vida abundante